Muito tempo atrás, numa galáxia distante, chamada São Paulo, vivia um advogado triste. Eu. A incrível e triste história de Bruno Galvão e seu trabalho desalmado. Eu trabalhava como advogado empresarial, que não fazia o menor sentido para mim. Pior, me fazia me sentir mal. Aquele tipo de trabalho que te deixa murcho no fim do dia, sabe? Era isso. Só que eu seguia esse meu caminho porque eu acreditava no que me diziam. Eu acreditava no futuro que me mentiam. O canto da sereia de que aquilo ia me trazer uma carreira brilhante. E assim eu seguia. Só que cada dia que passava, eu ficava pior. Me sentia ainda mais triste, murcho, estressado, irritado, nervoso, chato mesmo. Não só para mim, mas para todo mundo ao meu redor. Minha mulher que o diga. Felizmente, antes de que ela pedisse o divórcio, eu percebi que aquele caminho não era para mim. Que se eu seguisse naquilo, eu não teria futuro nenhum. Eu teria um treco. Ia sucumbir. E com isso eu resolvi dar um abraço nos meus amigos, dar tchau para a minha cidade e largar tudo, começar de novo. Esquecer da carreira que eu tive e recomeçar. Não foi fácil. Foi muito difícil. Um caminho de muita angústia, de muito medo, mas um caminho de ótimos encontros, de muito suporte, e que me fez, pela primeira vez, ter gosto pelo que eu faço. Ter orgulho do meu dia a dia. E parar de me preocupar muito com o futuro incerto, não sabido, com a minha carreira. Eu gosto do que eu faço hoje. Essa transformação de um advogado empresarial para um advogado que trabalha em sustentabilidade mudou a minha vida. E hoje, eu gosto de tentar explicar para minha filha o que é que eu faço. É uma batalha perdida, mas eu tento mesmo assim. Nesse caminho de perceber o quanto a sustentabilidade foi importante para mim e para os meus filhos e para o mundo que eu quero deixar para eles, eu fui percebendo que a sustentabilidade tem um impacto tremendo na nossa vida. E eu tive o privilégio de ver nascer uma das políticas mais importantes da nossa vida, hoje. O Pacto Ecológico Europeu, ou European Green Deal. Essa política, ela é fundamental para a gente ter um futuro. Ela foi a resposta da Europa para um alerta científico alarmante. Se a gente não fizer nada para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, a gente vai ter um problema sério, grave, ambiental, econômico e social. A resposta que a Europa deu em 2019 ditou o assunto para o mundo. É uma política abrangente e que teve como consequência a construção de várias regras que se espalham desde o óbvio, de pensar no que a gente precisa fazer para soltar menos fumaça no nosso ar, sair do carvão para a energia renovável, mas também pensar como é que a gente pode construir de forma mais sustentável. E para mim o mais importante foi que pela primeira vez a gente trouxe as empresas para o centro das obrigações. A gente fez com que elas tenham responsabilidade pelas suas atividades, responsabilidades ambientais e sociais. Como é que a gente fez isso? A gente criou duas regras muito importantes, em 2022 e 2024, agora. A primeira delas é a Corporate Sustainability Due Diligence Directive, nome imponente. Nós vamos simplificar para a regra de controle de cadeia de fornecimento. A outra é a Corporate Sustainability Reporting Directive, que a gente vai chamar aqui de regra de relatório de sustentabilidade. Mas por que elas importam tanto? Vamos começar pela regra de relatório.
ela exige que as empresas nos digam para o mundo qual é o impacto ambiental e social que elas têm nas atividades dela. E assim a gente, como consumidor, decide o que faz sentido para a gente. Já a regra de controle da cadeia de fornecimento faz com que a empresa nos dê uma fotografia da ponta à loja, o ciclo inteiro. Não só o que a empresa faz, mas o que todo mundo que trabalha para ela faz. Todas as empresas que prestam serviços ao longo da cadeia inteira, para que a gente saiba como que o produto foi produzido, qual o custo ambiental e político desse produto e quem que está pagando por isso. Para mim, essas duas regras são fundamentais em toda a lógica do Green Deal, porque eles conversam com o princípio fundamental, o princípio escrito no discurso de abertura do Green Deal, de que ninguém ficará para trás. E por que que isso é tão importante? Porque a gente sabe que são os mais pobres, os marginalizados, os países em desenvolvimento que vão sofrer ainda mais com a mudança climática. E se a gente tem honestidade e seriedade com o que nos une enquanto sociedade, a gente não pode fazer uma transformação tremenda da nossa economia e indústria nas costas e às custas do outro. Agora, às beiras dessa regra, das duas serem efetivamente aplicadas, quando a gente está acabando com a regra de transição para as empresas se adequarem, o que está acontecendo hoje? As empresas levantaram a mão e falaram, gente, calma. O que vocês acham da gente empurrar um pouquinho para frente essa conversa? Simplificar, reduzir, desburocratizar. Porque, assim, o que vocês estão pedindo custa caro, é difícil. E os nossos competidores, mundo afora, não têm a mesma preocupação, não. Não têm as mesmas obrigações. A gente vai ficar em desvantagem competitiva. Mas é engraçado, parece que eu já ouvi essa conversa antes. Lembrei. No século XIX, quando a gente conversou sobre mudar a jornada de trabalho de 12 a 14 horas para 8, a conversa de algumas empresas foi exatamente a mesma. Isso vai ter um perigo para a nossa produtividade. Custos enormes. A competitividade está ameaçada. Bom, a regra passou, ainda bem, e a economia sobreviveu. Em 1970, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Quando eles discutiram sobre o Clean Air Act, que servia para pensar em reduzir a poluição do ar e ajudar na saúde das pessoas, qual que foi a reação das empresas? Alguém aqui consegue imaginar? Dá um chute? Exatamente a mesma coisa. Os custos elevados, competitividade está ameaçada. A regra também passou e a economia também sobreviveu. Então, por que é que a gente hoje vai acreditar de novo nessa conversa? O que mudou de 2019 para 2025? Deixou de ser urgente? A mudança climática não existe mais? Foi só escrever no papel, naquela lei, resolvido? Papel mágico esse. O que aconteceu com ninguém vai ficar para trás? Então quer dizer que o caminho vai ser a gente esquecer, ignorar, deixar para lá os impactos sociais, os impactos ambientais da nossa produção e do nosso consumo, porque custa caro, porque é difícil. Eu vou contar um segredo para vocês, mas fica só entre a gente. Não conta para ninguém. Viver é difícil. Não é fácil. A gente vive tempos difíceis. Cada vez mais, discursos imediatistas, populistas, simplistas,
fazem sucesso, ganham o mundo afora. Eles estão ganhando. E o que nos resta numa situação como essa? O que nos cabe fazer? Primeiro, ter consciência desse processo, do momento histórico imprescindível que a gente vive. A gente não vai poder virar as costas para ele. O problema é nosso, hoje, não de gerações futuras. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Nenhum direito vive no vácuo. Direito nenhum se defende sozinho. O direito só existe na medida em que a gente dá valor para ele. Se a gente não defende os nossos direitos, eles deixam de existir. Assim, está acontecendo hoje. A gente está vendo democracias muito bem estabelecidas perdendo direitos já estabelecidos há muito tempo. Se a gente não fizer nada e não der conta da nossa força coletiva, o Pacto Ecológico Europeu vai deixar de existir. A gente vai perder um importante instrumento que nós conseguimos conquistar. Porque ele só foi de um ato científico, um alerta, para uma ação política, por conta da gente. Foi a ação social que fez isso possível. E vai ser a ação social que vai fazer esse pacto ecológico ser efetivamente implementado. Escrever é fácil, executar é mais difícil. Então, o que nós precisamos é ter consciência da nossa força. E deixar muito claro que o caminho que a gente quer é esse. E que todos os nossos objetivos tenham que passar por esse caminho. Inclusive a competitividade. Porque se a gente não defender essa importante política, a gente não vai ter futuro. A gente vai ter um treco. Obrigado.